Estamos no ar? Podemos começar? Então, boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais uma roda do Cirandar. Esta que é a 18ª live do Cirandar. E hoje a nossa temática é Experiências em Feiras de Ciências, Diálogo, Escola e Universidade. Para quem não me conhece, eu sou o professor Charles Guidotti, professor da Universidade Federal do Rio Grande, no Instituto de Matemática, Estatística e Física, e atualmente sou coordenador do projeto de extensão Mostra de Ciências e do Conhecimento de Santo Antônio da Patrulha. E todos vocês que estão aí nos assistindo são nossos convidados a compartilharem conosco experiências, indagações e observações do desenvolver feiras de ciências nas escolas. Então já sintam-se convidados para interagir conosco através do chat, colocando angústias, experiências, compartilhando conosco e, dentro do possível, a gente vai colocando aqui no ar e vamos conversando sobre essas experiências. Para me ajudar a mediar essa conversa, vejo que hoje a gente tem 5 pessoas aqui, né? Está comigo a professora Rafaela Araújo, que é colega também da FURG, professora no campus de Rio Grande, e coordenadora do projeto de extensão Feiras de Ciências Integrando os Saberes no Cordão Litorâneo. Então, estou representando a coordenação do projeto de Mostra de Ciência e do Conhecimento de Santo Antônio e a professora Rafaele, né, representando a Feira de Ciências de Rio Grande. E para nos ajudar nessa conversa, temos aqui 3 professoras da educação básica, a já conhecida, né, a professora Ana de Fátima, que esteve aqui umas 3, 4 lives atrás conosco, que é professora de Matemática e Ciências do Estado do Rio Grande do Sul, na Escola Felisberto Luiz de Oliveira, em Santo Antônio da Patrulha. Também está aqui conosco a professora Wanda Caltério, que é professora de Matemática do município de Rio Grande, nas escolas Professora Zenir de Souza Braga e Cipriano de Porto Alegre, em Rio Grande. E também a professora Vera Soares, que é professora de Física do Estado do Rio Grande do Sul, na Escola Técnica Getúlio Vargas, em Rio Grande. E para iniciar essa nossa conversa, a gente vai contextualizar um pouquinho as nossas ações de extensão da universidade. E para iniciar essa conversa, convidar a professora Rafa para falar um pouco sobre o projeto das Feiras de Ciências em Rio Grande. Seja bem-vinda, professora. Então, boa tarde. Muito bom estar aqui com vocês, né? Agradecer o convite, né, dos colegas do Cirandar, para estar aqui compartilhando um pouco o que a gente faz, né, de extensão dentro da universidade e também enquanto feira de ciências, né? Então, rapidamente, falando do projeto que a gente tem aqui no Campus Rio Grande, então a gente está na nossa 4ª edição, né? Eu venho coordenando junto com o Grupo CF, né, desde 2015, quando a gente teve a nossa primeira edição do projeto. O Charles falou ali Feira de Ciências, né? Esse ano a gente muda um pouquinho o nome, a gente chama então de Feira das Ciências, integrando saberes no cordão litorâneo, por entender então que, colocando esse das ciências, a gente passa já no nome a ideia que é para qualquer área do conhecimento, né? Então, antes, talvez, quando se lia a Feira de Ciências, a gente remetia à física, né, química e biologia. Então, a gente faz essa alteração também para passar isso já no nome do projeto. Então, a gente está indo para a nossa 4ª edição, né, esse ano de 2020. E aí, falando um pouquinho, né, a gente sempre teve como objetivo estar incentivando a alfabetização científica, a interdisciplinaridade, o uso das tecnologias, por meio, né, dos projetos investigativos, e tudo isso, né, através, então, da promoção e do resgate, né, porque as feiras de ciências, elas acontecem, né, então a gente não está fazendo algo novo, mas sim, muitas vezes, resgatando isso na escola, né? Então, como é que emerge também esse movimento para estar coordenando uma feira de ciências, um projeto de extensão de feira de ciências? Então, isso, na verdade, surge lá em 2012, quando eu entro para a Unipampa, o campus Dom Pedrito, quando eu e a colega Viviane, que está agora na UFFS, a gente resolve, então, estar enviando esse projeto para o CNPq. E aí, a partir disso, em 2014, eu volto para a FURG, e então eu resolvo estar também tentando, né, trazer isso para a universidade. E aí, de forma bem rápida, o que seria esse projeto, então? Como é que acontece o projeto na FURG, né, no Campus Rio Grande? Que é muito parecido também, o Charles vai falar um pouquinho depois, né, de como a gente faz, né, e como a gente tenta, na verdade, fazer esse projeto.
Então, tem 3 momentos específicos, né? O primeiro momento, então, que a gente tem é um curso de formação para professores. Então, a gente divulga, né, esse curso de formação, né, que a ideia desse curso é um momento, então, de conversa, de estar trabalhando algumas temáticas, né, dentro das feiras de ciências, né, e também mostrando o que a gente entende, né, a nossa concepção enquanto feira, né, e aí é que eu sempre trago o exemplo do vulcão, né, sempre falo desde de 2015 lá, que a gente não quer o vulcão pelo vulcão, né, onde o estudante vai lá e só decora algo, né, e explica aquele vulcão, mas a gente gostaria, né, de trabalhar toda essa questão do coletivo com o professor, desse projeto investigativo. Então, isso tudo a gente traz dentro desse curso de formação, ou tenta trazer, né, a gente está se aperfeiçoando com o tempo. Então, a gente tem esse curso de formação para os professores, em que a gente divulga e aqueles professores interessados se inscrevem, e aí, então, eles participam desse curso e acabam credenciando-se sua escola para estar indo para as outras etapas, né, os outros momentos. Devido a tudo isso, né, porque a gente não quer que chegue na última hora, né, eu vi o projeto, quero participar. Não, participou de toda a formação com a gente, né, cria-se esse vínculo, né, que é o nome até da live, né, a questão da escola e universidade, né, então não é algo separado, a gente faz o projeto em conjunto. Então, aí o segundo momento, então, seria as feiras de ciências nas escolas, onde a gente, então, tem esse momento que o professor, a partir do curso que já vem trabalhando com os estudantes, realiza a feira na escola. Então, muitas vezes a gente vai até a escola também, dependendo, né, se a gente recebe convite, e vai acompanhando, né, juntamente com esse professor. E, por último, então, a gente chama da grande feira, né, que é o momento, então, onde a gente reúne todos esses professores que se envolveram, todas as escolas. E então, a partir disso, a gente tem os destaques da Feira de Ciências. Ano passado, até a gente teve o prêmio Professora Maria do Carmo Galeazzi, que foi para as estudantes, né, meninas que tinham feito trabalhos, né, na Feira de Ciências. Até o ano passado também a gente tinha as bolsas de iniciação científica júnior, então esses alunos que recebem, né, esse destaque ao final, eles ficam vinculados com a universidade durante um ano, recebendo um certo valor. Esse ano a gente não teve aprovação do projeto, não vai ter, então, a Bolsa ICJ. E tem também, ano passado também a gente fez uma oficina com os avaliadores, porque a gente entende que é processual, a gente não quer que o avaliador vá lá, né, e somente veja o que está posto naquele momento, mas a gente entende que a feira se dá em todo esse processo no qual eu estou falando agora. E além disso, né, para finalizar, a gente tem ainda, sempre ao final do projeto, a gente organiza um e-book que fica de registro de todos os momentos, todas as ações, né? Então, esse e-book conta com os relatos dos professores, da equipe que se envolve, do trabalho dos alunos, então é muito legal, né, que os alunos se enxergam nesse e-book, né? Além de outras escritas que a gente traz no e-book. Tá? Depois eu continuo falando mais para não ocupar muito tempo, porque a ideia também é escutar mais as professoras, né, da escola aí. Então, acho que é isso, Charles. Obrigado, Rafa. Enquanto a Rafaele falava aqui, é intimidade, né? Chama de Rafa. Enquanto a Rafaele falava aqui, eu fiquei lembrando quando é que a mostra entra na minha vida, né, profissional e acadêmica. E eu fui puxar aqui pela memória, eu me lembro que eu conheci a Ana em 2012, numa formação que o professor Cocobum nos convidou, né, eu ainda residia em Rio Grande, nos convidou para trabalhar com os professores da cidade aqui. Aí eu lembro que veio eu, a Rafaele e uma bolsista, né, que trabalhava conosco na época no Novos Talentos da Física. Eu estava terminando a graduação. E naquela época a gente chegou aqui, eu lembro que era um dia frio, ventoso aqui em Santo Antônio da Patrulha, né? E tinha um grupo de professores super empolgados com a mostra do conhecimento e tal. E ali a gente desenvolveu uma oficina de diversos experimentos, a gente trabalhou com os professores. E isso mostra um pouquinho assim, desde quando a mostra do conhecimento de ciência de Santo Antônio da Patrulha acontece. Ela acontece através desse nome, desde 2009, a sua primeira edição, e agora estamos indo para a 12ª edição este ano, né? A gente não sabe direito ainda como vai acontecer essa edição, né?
Eu cheguei aqui em Santo Antônio como professor da universidade em 2015, né? Mas me sinto parte da feira desde antes, trabalhando nessas formações com os professores, a convite do professor Fernando Cocobum. E passei a coordenar o projeto de extensão a partir de 2017, aqui em Santo Antônio. E o colega Fernando Cocobum, que coordenava o projeto desde 2009, e atualmente também o professor Fernando Cocobum coordena um outro projeto no município vizinho do Cará, que é também de incentivo a feiras de ciências. Né? Só fazendo uma retrospectiva, como a gente se situa nesse espaço, né? Como chegamos até aqui, por que hoje a gente propõe esse tipo de... acredita, aposta nesse tipo de ação de extensão da universidade. E desde a sua origem, a Mostra do Conhecimento ela acontece na parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Aqui é a parceria entre a universidade e prefeitura municipal, também com o envolvimento dos professores do estado do Rio Grande do Sul. Uma amostra disso é a professora Ana, que foi uma das, vamos dizer assim, uma das primeiras a organizar a feira municipal. Acontece diversos momentos ao longo do ano, né, ao longo do projeto. Em um primeiro momento, a gente trabalha com incentivo a essa cultura científica na escola, trabalhando com formação dos professores, trabalhando com a formação também dos estudantes. Né? O ano passado, a gente fez uma sequência de atividades com as escolas, com os estudantes da escola. Então, teve oficinas de robótica, oficinas de laboratório de química, oficinas de laboratório de física, de matemática, enfim, inúmeras atividades. E também teve uma atividade que circulava nas escolas, que era uma competição de lançamento de foguetes, né? Que é também o professor Cocobum fazendo essa divulgação das ciências, né? E um desafio para nós é a própria formação de professores, né, que é outra atividade. E, em paralelo a isso, os professores começam a organizar as suas feiras na escola, né? E a gente costuma dizer, assim como a Rafael falou, que a feira em si, aquele momento da feira, que é um momento assim que é muito bonito, né, de visita das escolas, às outras escolas, visita da comunidade à escola, é apenas uma festa, né, uma festa do conhecimento. E o que a gente está interessado é nesse processo de construção do conhecimento, nesse desenvolver projetos em sala de aula, que é extremamente desafiador. Ainda é um desafio para nós alinhar o desenvolver projetos em sala de aula, alinhar com o próprio currículo da escola, né? De que isso não seja uma atividade extra, uma atividade no turno inverso, por exemplo, né? Como normalmente acontece o desenvolvimento desses projetos. Então, aqui em Santo Antônio, apesar de ter toda essa caminhada, a gente ainda tem essas situações de projetos sendo desenvolvidos para a feira só, e não para a construção do conhecimento em torno daqueles saberes sistematizados. Né? E aí, né, Rafa, a gente incentiva essas feiras nas escolas. Então, durante o mês de junho, julho, acontecem essas feiras. A gente não dá conta de visitar todas as feiras, porque realmente todas as escolas fazem as feiras. Né? É um movimento muito intenso assim, durante esse período, esses 2 meses. Para cada escola escolhe um representante para representar na feira municipal. Mas por que a gente tem que fazer isso, né? Porque falta espaço no município, né, para mostrar todos os trabalhos produzidos pelas escolas. E aí a gente faz um grande evento, dividido em 2 dias, né, também pela questão de espaço, cerca de 60 trabalhos dos anos finais ensino médio e anos iniciais, educação infantil, cerca de 40 trabalhos todos os anos. Então a gente tem um conjunto aí de mais de 100 trabalhos apresentados na etapa municipal da feira. E é realmente uma grande festa do conhecimento, né? Onde os pais vêm visitar, a comunidade espera aquele momento, inclusive já é um evento do calendário da Prefeitura Municipal de Santo Antônio. Então, de modo geral, é isso o nosso projeto de extensão, né? Tem muitas coisas que a gente vai desenvolvendo ao longo desse percurso, como a própria produção de um livro, né, que a gente faz esse resgate histórico da feira. E um dos nossos desafios é proporcionar, a gente entende que é um momento também de formação dos professores.
né, Rafael? E esse ano a gente já tinha o desejo, né, uma ação também do grupo de pesquisa CIEF, tinha o desejo de unir as duas formações, tanto a de Rio Grande quanto a de Santo Antônio da Patrulha, e agora também dos professores do Cará. E esse ano a gente fez a oferta da formação à distância, né, abrindo a formação para todo o estado do Rio Grande do Sul, não limitando apenas a esses 3 municípios. E aí a gente teve a grata surpresa, né, que se inscreveram mais de 530, cerca de 530 professores interessados na formação. Bom, é uma equipe pequena de formadores, né, que então a gente teve que prezar aí pela qualidade da formação, delimitar um pouco, ficando delimitado entre os 200 primeiros inscritos durante o período, contemplando os professores de Rio Grande, Santo Antônio e Cará. Quer falar um pouquinho sobre a formação, Rafa? Não, acho que só complementando a tua fala, né, Charles, acho que foi um desafio para nós, né, mas que foi muito bom. Primeiro que eu acho que a gente, com o tempo, a gente foi percebendo a necessidade de estar unindo, né, nossos esforços, vamos dizer assim, e nossos projetos enquanto feira, né, porque temos projetos parecidos, né, e aí a gente fazia formações separadas, né, só para quem está assistindo entender, né. Então, ano passado, né, o Charles trouxe a ideia e eu achei muito interessante. A gente, bom, por que não fazer um curso online, né? Então, esse curso online, a gente conseguiu uma diversidade de temáticas maior também, porque aí une, né, esse processo coletivo, né, esse trabalho coletivo. Então, nós conseguimos ofertar 12 temáticas, né, e deixar até mesmo a escolha dos cursistas, né, dos professores participantes, de estarem escolhendo 9 temáticas só para estar fazendo, né? Então, foi muito interessante. A gente percebeu nesse processo que necessitava convidar colegas para estar participando como tutoras, né? Então, as meninas da pós-graduação, aí já deixo o agradecimento a todo mundo que se envolveu, né, Charles? Então, para dar o retorno para os professores. Então, a gente aprendeu muito também nesse curso que a gente ofertou e que surgiu uma demanda de reoferta, né, Charles? Porque a gente percebeu que muitas pessoas, quando é que vocês vão ofertar de novo? Então, agora a gente, claro, vai dar uma respirada, né? E até mesmo para seguir com os próximos momentos, a ideia também, depois a gente vai falar um pouco da Feira de Ciências Virtual, né, que surge a partir de tudo isso, e também da questão da pandemia, né, mas acho que foi muito bom também para nós aprender, né, a partir da demanda que surge da escola. Exato, e aí a gente não pode romper, né, com a nossa ideia sempre, né, Rafael, que é nessas formações não passar um passo a passo para os professores, né? Como organizar uma feira de ciências, né? E a gente aqui sempre está tentando explorar as experiências dos professores, tentar articular isso com a própria teoria, trazer a teoria para as nossas conversas, incentivar o professor a escrever sobre as suas experiências, e como resultado disso a gente vai ter um e-book, né, de memórias sobre feiras e mostras de ciências esse ano, né, que é resultado da própria formação online. E aqui a gente tem 3 professoras que participaram dessa formação e que têm uma longa experiência, né, de longa data, em torno das feiras nas escolas, que é o que nos interessa. É o desenvolver lá na sala de aula, os projetos na sala de aula, né? É aí que acontece todo o processo. É essa construção que nos interessa, né? Então, para começar essa conversa, vejo que a gente já estendeu 20 minutos aí falando, né? Convidar a professora Vera, seja bem-vinda, professora Vera, professora de Física, para nos contar um pouco como acontece essa feira, esse desenvolver projetos investigativos na sua sala de aula. Depois a gente passa para a professora Ana, depois passa para a professora Wanda. Né? Como começou essa ideia de feira lá na sua sala de aula, na sua escola? Obrigado, professora Vera, por aceitar o desafio de estar aqui conosco. Fique à vontade. Boa tarde, pessoal. Eu que agradeço, né, o convite, né. Bem, lá na minha escola, nos anos de 2003, 2004, eu e uma professora de biologia realizávamos feira. Assim, 2 anos consecutivos eu lembro da gente realizar, mas a escola não tinha laboratório, né, o material era todo que usamos no processo de casa.
Então, depois não teve segmento, porque na época a gente chegava a ter 18 turmas, né? E depois turmas, né? As 40 horas. Era um contrato. Então, o tempo foi passando, mas depois a escola, né, construiu um laboratório. Professora Vera. Bem bom até. E no ano de 2015 eu terminei. Eu não sei se tá cortando um pouco a. Vamos tentar de novo? Vamos lá. Tá cortando. Vamos. Deu? Estão ouvindo? Melhorou, parece que melhorou. Bom, então tá. Vou começar de novo. A escola não tinha laboratório, Não, né? não. Mesmo assim, tinha Professora. Não, tá cortando. Vamos, quem sabe, tenta conectar e retornar, né? A linha. Não sei qual pode ser a orientação. Acho que pode retornar e voltar, né? E aí passamos para a professora Ana e aí depois tentamos novamente com a professora Vera, pode ser? Tá. E como é? Bom, então boa tarde e mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade de fazer parte desta roda de conversa, né? É um prazer estar aqui e aprender, né, com os colegas, né? Então, como o professor Charles falou, ninguém tem receita, né? E também não estamos buscando isso. Nós não queremos receita, nós queremos inspiração, ainda mais nesse momento em que estamos vivendo. Mas então, como que a história, como é que começou a história da feira lá na escola? Faz algum tempo já. Nós estamos nesse processo de construção da nossa feira do conhecimento, porque é assim que nós denominamos lá na escola, porque entendemos que as ciências, todas têm várias áreas, né, do conhecimento. E o conhecimento ele é construído, e é uma feira para construir isso juntos, no coletivo, professores, alunos, funcionários, pais, pessoas da comunidade, né? Enfim, a gente busca nesse projeto, que é a feira lá da escola, e que hoje já está lá no nosso PPP, a nossa Feira do Conhecimento, já está lá no nosso regimento, a feira. Né? Não foi sempre assim, isso foi uma conquista da própria comunidade escolar, que entendeu colocar lá no seu regimento e no seu PPP a feira, né? E então, como eu estava colocando, já faz um bom tempo, já faz para mais de 20 anos, então 23, 24 anos que nós estamos nesse caminho de se construir a nossa feira do conhecimento. E é um desafio enorme todos os anos, é o frio na barriga de sempre. Mas como é que acontece lá na Escola Felisberto de Oliveira, uma escola do campo, né, do meio rural, né, com todas as suas peculiaridades, e que é geral, algumas coisas na escola do campo, dificuldade de algumas coisas, mas tantas riquezas, né? Como eu digo, temos um copo que não é cheio, mas a gente tem uma metade que está cheia. Então, olhando para aquela metade cheia do copo, a gente tem muitas possibilidades. Então, como que a gente faz isso lá na escola? Então, é colocado sempre lá pelo mês de julho, a gente fazia isso antes, né? Agora vai ser diferente. Mas como é que ela está sendo feita até o ano passado? Se coloca um tema gerador, né? Eu sou coordenadora da feira lá, a gente apresenta para o grupo primeiro para o grupo de professores, a gente se organiza para, quando eles voltam na primeira semana das férias de julho, né, que eles voltam no primeiro dia, na segunda-feira a gente já apresenta o tema gerador da feira daquele ano. E a partir de então, são realizados eventos naquela primeira semana de agosto, né, na primeira semana de retorno, a gente faz uma mobilizações de interesses, várias ações. Mas uma que eu acho maravilhosa, que eu sou apaixonada e que já faz uns 7 anos que a gente vem promovendo, é uma roda de conversa. Nessa roda de conversa, a gente convida pessoas da comunidade, ex-alunos, pais, professores, enfim, pessoas que vão cada um trazer a sua contribuição para o tema da feira. Falar do seu fazer, da sua profissão, do seu dia a dia,
como contribuição para o tema da feira. Os alunos assistem, os professores também, e todas essas ações, como essa roda de conversa, é para fomentar, para inspirar os temas para os alunos, os assuntos. Depois de uma semana de mobilizações, com rodas de conversa, saídas a campo, vídeos, filmes, debates, enfim, textos, a gente chega um dia que eles têm que chegar e fazer a sua escolha. Tem que vir para a escola com uma ideia na cabeça. Essa ideia vai para o quadro. Se tu tem 25 alunos, serão 25 ideias no quadro. E são. E é um banco de ideias. E ali, cada ideia, depois de olhar, tu vai ver se tu fica na tua ideia ou se tu pega uma ideia melhor que apareceu no banco de ideias. E ali, cada ideia pode ser defendida por, no máximo, 3 alunos. Sobra ideias. E esta ideia vai para um banco, porque o pessoal da manhã chega de tarde, o pessoal da tarde, pá, olha lá, porque aí fica expulso no saguão. Pô, olha lá, como assim? Já pegaram a minha ideia? Porque não pode repetir trabalhos na feira, né? Mas aí tem o banco de ideia que eu apresento para o guri. Olha aqui, cara, olha só que maravilha. Pá, que legal, isso aqui eu nunca tinha pensado, mas eu quero esse aqui também. Então, assim que se faz. É do pré ao 9º ano. Todos os alunos se envolvem. Todos os professores se envolvem, são orientadores de trabalho. Aí a gente passa um período é um processo de construção, onde o aluno vai investigar, vai explorar, sempre com apoio dos professores orientadores, que é pelo menos 2 para cada turma. E aí vai ser marcado um dia, nesse período são dias alternados, eles fazem em casa e na escola, e aí a gente tem um cronograma, cada dia da semana tem 2 períodos de parada para a feira. Às vezes é os 2 primeiros, às vezes os 2 últimos, para não coincidir, né? Nenhuma disciplina da área, por exemplo. Então, a gente faz isso durante 2 meses, e lá em setembro nós temos a culminância, que é a socialização. Para essa socialização para a comunidade, todos os ambientes da escola ficam disponíveis. E todo o grupo, todo o pessoal, os sujeitos desse projeto, dessa ação maravilhosa que é a feira, que são professores, funcionários, pais, alunos, pessoas, a gente trabalha nos últimos dias ali para botar o bloco na rua, para que se monte, para que cada espaço da escola, biblioteca, corredores, cozinha, tudo, seja um espaço, um grande painel, onde os alunos vão expor esses trabalhos construídos ao longo desses 2 meses. E vão, então, comunicar, fazer o seu comunicado. Os pequenos, até o 4º ano, ficam dentro dos ambientes da sala de aula, porque é mais aconchegante, eles ficam melhor, assim, se sentem mais seguros. Do 5º ao 9º, eles já vão para expor seu trabalho na nossa quadra de esportes. Nos últimos anos, faz uns 4, 5 anos, que o pessoal, a gente adotou os banners. Então, do 6º ao 9º ano, eles constroem os banners nas normas da ABNT. E vocês não pensem, é o máximo. Isso é o máximo para eles. E quem conhece a feira sabe do que eu estou falando. Eles apresentar aquele banner e logo após passar para apresentar o seu trabalho, aquilo é algo que significa para eles. Aquela apropriação, aquilo que a gente pensa, da apropriação da cultura científica, dos termos, dos conceitos, acontece, né? Então, eles têm que confeccionar o banner, escrever, confeccionar, orientado pelos professores, tá? E claro que existem, tu vai olhar, mas ali tem um erro, não sei, sim, mas foi o menino que fez, né? E o erro faz parte do processo, né? E ele mesmo sabe, quando ele olha, ele vê, e isso é muito legal. Eu acho sensacional esse momento, tá? A comunidade vem e é maravilhoso ver as pessoas da comunidade dialogando com os alunos ali no momento da apresentação do trabalho. Aquele diálogo, aquela troca é incrível.
E a cada ano eu vejo o amadurecimento do público. A gente percebeu isso na última feira, foi sensacional. Os alunos, porque a gente convida escolas da comunidade, de município, estado, particular, pessoal da FURG, autoridades, pessoas que contribuíram. A gente convida todo mundo. E a grande maioria vem. Nem que seja 20 minutos. Eu já tive professor que passou lá e disse, pelo amor de Deus, eu tenho que ver tantos trabalhos, eu não posso sair daqui sem... Mas aí vai indo, desesperado para ver os trabalhos. E assim, ó, os alunos que vêm das outras escolas, eles vêm anotando, gente. Eles entrevistam o colega apresentador depois, tiram foto, vêm ali anotando. Isso é sensacional, porque isso dá um compromisso para o aluno que está apresentando, né? Para o pesquisador, que é o aluno, muito grande. Né? Isso é um retorno de todo o esforço dele. É maravilhoso. Enfim, a nossa feira se dá assim. Tá? E aí, como que isso repercute nas minhas aulas? Vamos pensar assim. Bom, há algum tempo eu venho nessa caminhada, nessa busca de ter prazer dentro da sala de aula, né? Como professor. E de arrumar uma forma de que meu aluno se sinta motivado para estar ali estudando aquilo. E o trabalho de investigação em sala de aula é fundamental para que a feira chegue nesse processo. Para que o aluno, para que quando tu for o orientador do trabalho, o guri ouve o que tu diz. Ele ouve o que tu diz. Ele respeita o que tu diz. Ele vai atrás. E isso é muito importante. Essa parceria é construída lá no chão da sala de aula. Porque se eu faço só para mostrar, por exemplo, a feira da municipal, e não que nem um momento eu falei na feira municipal, e não é menosprezo, Deus o livre, é que a feira nossa é a nossa feira. A feira aqui é um outro momento. Nós fazemos a nossa feira porque ela está lá no nosso PPP e no nosso regimento, é o nosso fazer, é o que a gente acredita, né? E isso é muito importante, mas isso tudo é um processo de amadurecimento, né? Não foi sempre assim. Estamos assim agora e precisamos avançar muito. Mas isso é construído no chão da sala de aula, como eu gosto de dizer essa expressão, é lá mesmo no dia a dia, no feijão com arroz, aquele horário investigativo, o espaço para pergunta dentro da sala de aula. Porque a gente sabe que as coisas acontecem. Por exemplo, eu sei que se eu tocar na madeira e tocar num pedaço de metal, a madeira, a temperatura é mais amena, é mais quente, vamos dizer, é mais morna do que o metal. Mas por que e como? A feira, a investigação, ela te dá essa possibilidade de tu saber por que e como, né? Então, e isso passa para a comunidade. Isso é cidadania, né, gente? É tudo aquilo que a gente quer. É o pensamento crítico, é saber. E agora, no que nós estamos na questão de toda essa pandemia, da importância da ciência e de se reconhecer o que os que estudam. Esse reconhecimento, né, de estar ali, de ter o respeito por quem pesquisa e não só por quem fala certas coisas, mas por quem realmente se dedica. Isso aí é aprendido na escola. E a feira é a janela para isso, é o espaço para isso, né? Para a gente poder fazer isso. Mas tem que começar na sala de aula. Essa atitude investigativa, o espaço para pergunta, tem que acontecer na sala de aula, no dia a dia, quando eu sento lá para planejar minha aula, para fazer o meu plano. Que espaço tem a pergunta ali? Ali é que eu começo a plantar a ideia da feira. Mas eu sou muito sincera que isso é uma construção do professor. O professor, ele é o cara que inspira. Ele é o cara, sabe? Ela é o cara que está lá, é o sujeito inspirador. Nós não podemos perder isso. Internet, Google, nenhum dá isso para. Tá? Porque os vídeos estão aí, tu abre ali, tá ali, vai lá, qualquer coisa tem ali. Mas por que eles não vão buscar? Nós estamos vendo isso agora. Qual é a dificuldade deles? Precisa alguém para inspirar, para dizer, tá, mas e por
por que isso? Tá, mas e como? Da onde que tu tirou isso? Como é que tu chegou nessa resposta? Né? É isso. Isso que eu vejo como isso modifica e como isso possibilita para o aluno, né? Essa apropriação, e aí ele não deixa, ele para de reproduzir, no sentido de copiar, colar, para ser um cara que para pensar e de repente escreve aquilo que pensou. Porque lá na feira, o que tem que apresentar? Tem que apresentar um diário de bordo para dizer como que foi. Tem que ter uma produção, o que eles produziram, que conclusões chegaram, né? Que interações tiveram com aquele tema. Ele tem que produzir. Tem o banner, e às vezes tem um experimento, tem uma engenhoca, como eles gostam de dizer, né? Mas eles sabem, eles explicam por que está acontecendo aqui, como que aquilo acontece. Né? Então, tem tudo isso que a gente consegue fazer aquele espaço lá, trazer a cultura popular, o saber, aquele lá da erva que a avó usa, que a mãe sempre usou, aquilo que a mãe bota lá para combater o mofo, e funciona, para limpar a geladeira, para tirar o cheiro ruim de dentro da geladeira, e funciona, o guri passa aquilo, pesquisa sobre aquilo, entende por que e como que aquilo acontece, né? É isso, sim. Desculpe. Mas... Obrigado, Ana. Depois a gente retorna para a Ana, né? Vamos passar para a professora Vera. Vamos ver se restabeleceu agora, Vera. Estão me ouvindo? Sim. Eu tirei o fone agora, vamos ver se fica melhor. Bem, então eu estava dizendo, naquele momento, que a escola no laboratório, sim, né, no ano de 2013, 2004, nós fizemos uma feira, uma professora de biologia, no auditório da escola, mas foi, e depois a gente foi desistindo, porque eram muitas turmas, né, e tomava muito tempo, e sempre com aquela surpresa, né, tem um aluno que na hora H desiste, ou chega na hora H do dia da feira e não trouxe material, coisa assim, você sabe, daí vai passando. Aí depois, em 2015, quando eu terminei meu mestrado, eu tive o hábito, né, de estar sempre visitando a página da FURG. Aí eu vi, né, a notícia, e também eu tinha contato com a Cris Alves, e ela me falou da feira. Então eu comecei a fazer inscrição, aí convidei. Eu acho que tá... Você não fala na escola pro pessoal, né? E aí já sabe os colegas, até professor de geografia lá, que eu esperava. Estão ouvindo? Professora Vera, assim, ó... Estão ouvindo? Está picotando muito, né? Está muito cortado. Oi, por que será? E a gente não consegue compreender. Que pena, a professora Vera contava algumas histórias, né? A gente se reuniu na sexta-feira, e é bem interessante, assim, as histórias que ela nos contava, o desafio de organizar uma feira quase que sozinha na escola. Antes ela tinha uma parceria, né? E aí essa parceria saiu da escola, o que eu vou fazer agora? E aí surge essa oportunidade do projeto de extensão junto à FURG e de ter essa ajuda, né? Vamos tentar assim, professora, vamos pular para a professora Wanda, né? E a professora Wanda fala e a gente tenta retornar para a professora Vera. Boa tarde. Eu agradeço a oportunidade de participar desse momento, que, enquanto professora de matemática, isso faz muita diferença. A Feira de Ciências, ao contrário do que o Charles colocou, né? É uma experiência já das escolas, é uma experiência que as pessoas têm, as professoras têm uma larga experiência, mas é uma experiência do professor de ciências, não é uma experiência de todos os professores. É cultural. Essa feira ela é organizada pelos professores de ciências, com a coordenação pedagógica, com a direção, e todos os professores, de certa forma, participam, mas ali na organização, não é uma participação com o aluno, com o projeto, né, com a pesquisa. É uma participação lá no dia do evento, somente isso. E em 2019, né, por isso que eu digo que não é uma larga experiência, foi o ano passado, a escola recebeu o convite para participar
da projeto de extensão, e lá no convite estava que era para professores de todas as áreas. Isso nos chamou muita atenção. Foi o que nos motivou a se inscrever no curso e a se lançar a esse desafio. Então, dentro da escola, nós somos 5 professoras, 3 de matemática e 2 de ciências. Nós organizamos um grupo, né, para fazer esse curso. Então, 3 professoras fizeram o curso e 2 que não tinham esse tempo para fazer o curso se proporam a ficar dando o apoio na escola. Então, 3 fazem o curso e 2 ficam ajudando a atividade da escola. E a gente se lançou. A direção nos deu apoio, a coordenação pedagógica nos apoiou, e nós fomos fazer o curso. Então, diariamente, quando nós chegávamos na escola, tinha o comentário, olha, aprendemos isso no curso, e nós íamos repassando na escola, como multiplicadoras, todas as aprendizagens no curso. E aí já ia se organizando. Bom, lá a gente aprendeu isso, a gente leu, a gente discutiu, e como é que nós vamos organizar a nossa feira aqui. E aí começamos, bom, a Feira das Ciências não dá mais, acabou. Agora é a Feira das Ciências, porque não queremos mais essa coisa de professor de ciências dando conta, né? Então, organizamos a nossa Feira das Ciências durante o curso, foi em paralelo. Quando chegou no segundo semestre, em agosto, nós então organizamos um seminário. Neste seminário, nós chamamos todos os alunos de 6º a 9º ano e conversamos com eles sobre a nossa proposta. Uma das colegas que fez o curso não tinha sala de aula, foi trabalhar conosco como voluntária. Então, nós éramos as professoras de ciências e matemática, mas essa voluntária do curso de extensão que estava conosco na escola. Então, nós conversamos e explicamos para os alunos a novidade, que era, não precisa trazer um experimento, temos que trazer algo, pode ser uma pesquisa. Outra novidade, não precisa ser algo mirabolante, é aquilo que vocês querem pesquisar, é aquilo que vocês desejam saber. Quais são as dúvidas e certezas de vocês sobre um determinado assunto e o que vocês gostariam de pesquisar sobre. O importante é que vocês saibam a pesquisa, que vocês se organizem de forma que não seja algo do outro, né? É o teu trabalho. Então, nós nos organizamos da seguinte forma, como eram todas as turmas, nós dividimos os alunos, então, cada turma tinha um professor de matemática e um de ciências que iriam lhe acompanhar durante o projeto, né? E extra classe, num outro momento, eles tinham o Classroom, onde eles tinham atendimento com a voluntária, que nós chamávamos de monitora. Durante a sala de aula, nós escolhemos o tema, eles tinham que escrever um projeto sobre o tema e postar no Classroom. E lá no Classroom, todas as turmas tinham acesso aos projetos de todos, então, e tinha uma interação, um diálogo lá de forma assíncrono. A monitora nos dava o apoio, os professores iam, visitavam aquele espaço, discutiam, conversavam, mas não tinha a obrigação de estar o tempo todo ali, porque a monitora fazia esse trabalho também. O projeto foi postado no Classroom e depois, no final, nós também nos utilizamos o Classroom para que eles postassem o relatório final da atividade, que aí nós conseguimos a parceria dos professores de português, para nos dar este apoio. A feira, como é que ela fez parte da nossa sala de aula? Nós tínhamos alguns momentos, tanto na aula de matemática quanto na aula de ciências, que eram momentos para conversar e discutir sobre os projetos. No entanto, quando eram outras aulas, né, não tinha como deixar o projeto de lado. Então, nós tínhamos um momento específico para conversar sobre os projetos da feira, mas nos outros momentos a feira estava sempre permeando ali a conversa, o discurso. Então, todo e qualquer conteúdo que nós íamos trabalhar era contextualizado com o projeto do grupo tal, ou com o projeto da outra turma, porque, bem ou mal, eles estavam no Classroom todos juntos. O Classroom, eles não estavam divididos por turmas. Então, eles tinham como saber o projeto e o trabalho de todos os colegas.
A partir do momento que a gente fez os trabalhos, que a gente fez as pesquisas, nós tivemos a pré-feira. A pré-feira era a feira, a própria sala de aula, para os colegas e para os professores. Então, nesta feira, era um momento de conversa, de diálogo, e um momento em que eles estavam avaliando o outro e se avaliando. Era um momento mais entre a turma, não tinha pessoas externas. Então, eles tinham que mostrar os seus experimentos, conversar sobre, e teve alguns momentos que eles perceberam que existiam algumas lacunas no trabalho, que deveriam ser revistos, mas isso não foi nenhum problema, porque nós estávamos qualificando os trabalhos para a Feira das Ciências da escola. Então, foi um momento de ajuste, foi um momento de conversa, foi um momento que a gente percebeu que tinha que aprofundar algumas coisas, mas foi um momento muito rico. A partir deste momento, aí já não foi mais um momento obrigatório. Aí eles optaram por participar da feira da escola ou não. Neste movimento, nós conseguimos 20 trabalhos que foram para a Feira das Ciências da escola. Que aí foi um momento onde tinha a comunidade escolar que estavam visitando a feira e recebiam uma ficha. Nessa ficha, eles tinham que perceber como estava sendo conduzidos os experimentos, como que os alunos estavam se apropriando dos conceitos que estavam sendo explorados ali, a temática, a apresentação, a desenvoltura do aluno. Então, tudo isso era anotado na fichinha, onde eles estavam avaliando o aluno e entregavam para um dos professores. Então, a própria comunidade escolar fez a avaliação daqueles trabalhos, o qual nós classificamos 4 trabalhos para apresentar depois na feira da universidade. Desses 4 trabalhos, nós fomos para a feira da universidade, todos o grupo de professores, e nós tivemos a alegria de receber o primeiro prêmio do ensino fundamental e ainda voto popular. A lâmpada de lava do aluno Deisel, nós fomos premiados com a Bolsa de Iniciação Científica Júnior, e ele ainda teve a premiação do voto popular. E um outro experimento, que foi a extração do DNA, nós ficamos em 3º lugar. Então, foi a primeira vez que nós participamos da feira, foi um primeiro movimento, e nós trouxemos para a escola ainda algumas premiações. Que quando voltamos, fomos de sala em sala, e toda a escola festejou, toda a escola valorizou aquele momento ali, e já começamos a pensar o que faríamos para 2020, né? Então, o que muda na vida do estudante, né? O que a gente percebe depois disso? É que ele passa a ser ativo, ele percebeu o quanto é importante o aprender pela pesquisa, o colaborar, o contribuir. Ali na pré-feira, eles tinham uns ajudando os outros, entre aspas, estavam concorrendo? Não, eles estavam contribuindo, eles estavam pesquisando, eles estavam se ajudando. Então, isso a gente percebe que o aluno começa a aprender outras coisas para além dos conceitos escolares, né? O socioemocional, o procedimental, são coisas muito importantes que a coisa vai aparecendo. Na nossa sala de aula, não tem como continuar com uma aula tradicional a partir deste momento, porque, bem ou mal, tu começa a trabalhar com as metodologias ativas, porque é o processo, não é uma escolha. Isso acontece. E a questão dos desafios. É um desafio a gente organizar uma feira. Nós éramos marinheiras de primeira viagem. É um desafio organizar uma turma de forma que eles tenham a liberdade de escolher o seu tema, escolher as suas atividades. Mas nós tínhamos o pessoal da universidade que estavam ali à disposição. Muitas vezes a gente mandava um WhatsApp, a gente conversava com um e com o outro e tentava se organizar, tentava se orientar. Então, ter esse acompanhamento do pessoal do curso de extensão foi muito importante. Nos deixa mais confortável na situação e a gente sabe que tem com quem contar e pessoas com mais experiência. Mas foi muito interessante. E depois dessa vivência, nós fomos já para a edição de 2020, onde
a gente teve maior número de professores já querendo fazer o curso, e aí durante o curso a gente começa já a pensar na atividade anterior. Olha, isso a gente fez, olha, isso a gente poderia ter feito. Como que a gente não pensou nisso antes? Então, em 2020, a gente continua refletindo e pensando no que fez, e já estávamos nos organizando para a nova feira, que não aconteceu, né, em função da pandemia, mas já estamos nos articulando para a feira virtual, que acreditamos que vai sair e vai ser uma bela feira. Obrigado, professora Wanda. Vamos ver agora com a professora Vera. Ela mudou Agora eu mudei pro seus celular. aparelhos ali. Agora parece que está melhor, professora. Vamos lá. Vamos ver. Aí, Deixa eu arrumar bom, aqui para deu. não... Deus, estão me ouvindo? Tá, então... Sim, perfeitamente. Então tá. Como o Charles tinha falado aquela hora, né, que a primeira vez que eu participei da feira, em 2018, eu tive a ajuda da professora Ieda, e praticamente, assim, foi só nós duas, né, mas quando a gente chegou com numa conversa inicial, né, mas quando a gente chegou com a proposta para os alunos, numa turma, 2 alunos, o Nicolas e a Veridiana, foram essenciais, né, eles tomaram a frente da feira, eles ajudaram em tudo, na divulgação oral, na divulgação escrita, eles passavam nas salas, então, tanto é que o Nicolas, né, tirou o primeiro lugar, porque no final acabou que a única escola de ensino médio que participou foi a nossa, né, e ele fez um gerador reciclável com pilhas, e então foi uma experiência muito boa, tanto para mim, né, e para a Ieda, que recebemos aquela ajuda maravilhosa daqueles alunos, né. Então foi assim, ó, foi um tiro no escuro. Porque na verdade apareceram 32 trabalhos, gente. Sabe o que é? 2 professoras coordenando 32 trabalhos. E só que aí, enquanto tinha parecia uma confusão, né? Mas as coisas, eu notei interesse deles. Só que o que me deixa um pouquinho magoada, né? É que o aluno, ele, em primeiro lugar, ele vale nota. Se vale nota, eles vão correndo fazer, né? Mas se tu já disser, vale um extra, vale para aquele que fizer. O que não faz, não perde nota, né? Mas o que faz, ganha mais nota, dá mais na disciplina de física, né? Que eles têm aquele receio, né? Então, foi uma experiência, assim, ó, foi uma loucura, mas no final, assim, ó, foi bem melhor do que eu esperava. E eu lembro que estava na véspera da feira, na escola, e eu não tinha preparado o material para a banca, né? E aí eu tive a contribuição de uma professora do técnico, que ela chegou com as pastinhas prontas, com as canetinhas, tudo prontinho para só entregar para o pessoal da banca. Então, aquilo eu achei maravilhosa, a professora Isabel, até hoje sou muito grata, né, a ela, e ela sempre quer se envolver, ela sempre pergunta, está sempre, né, sabendo, aí vai ter feira esse ano, não vai ter? É uma ajuda muito boa. E esse ano, também com a virtual, eu conto com a professora Grazi, a Grazi fez o curso, né, preparação, então vai ser mais uma ajuda que a gente vai ter. E a professora Ieda e a professora Ângela, como não terminaram o curso, mas elas vão ser colaboradoras, com certeza, né? E cada ano que passa, 2 anos, não é nada, né? Perto de toda a experiência que a gente vai adquirindo a cada feira. Então, em relação, assim, aos alunos, eu noto, assim, que eles buscam o conhecimento, né? Isso é bom. E para nós, professores, é um desafio na nossa prática, né? Porque a gente também tem que procurar coisas novas e tem que sair daquele dia a dia que a gente já está habituado, que às vezes né? É tão difícil sair da zona de conforto, né? É uma zona de conforto, a aula, todo dia eu já sei o que eu vou dar, eu não preciso nem... Um dia uma aluna me questionou, professora, isso aí tudo está na sua cabeça, porque eu não olho em livro, eu não olho nada, né? Mas são 20 anos trabalhando, né, gente? Praticamente, isso que eu procuro fazer novas práticas, assim, atividades práticas no pátio, de criar até
Eles já criaram um panfleto, foram para a sinaleira explicar por que tem que usar o cinto de segurança, que não é só porque o guarda vai multar, não é pelo dinheiro, né? Então, eu sempre procuro fazer, cada ano eu faço alguma coisa nesse sentido. Mas a feira, eu vejo que eles se empenham, e para o aluno, para o adolescente, isso é extremamente difícil, quando ele tem que ir lá, tá lá, exposto, né? Ele não sabe o que vão perguntar, então eles têm medo, para eles, assim, é um terror. Não para todos, porque tem alguns que se destacam, né? Falam até mais do que eu. Mas a maioria, assim, para eles é um terror que tá fazendo aquilo ali. E naquela live de sexta-feira eu falei, né, que eu notei que agora, quando eu apresentei a proposta para as turmas de fazer, né, que até eu vou mudar, em vez de ser feira de ciência, ser uma mostra, né, do conhecimento, para que abranja todas as áreas, né, eu notei que eles gostaram da ideia de que eles vão produzir o vídeo, então não vai ter aquele pessoal lá perguntando para eles, então eu acho que eles vão se preparar melhor, e eu notei uma certa segurança, né, por parte deles, né, pessoal. Então, eu não sei se eles, mas a minha história de feira de ciência é isso, mas naquele primeiro encontro, assim, né, eu aprendi muito, porque puxa, foi um ato de coragem mesmo, né? Assim, do nada, e de repente aí veio aquela ideia, eu participei do curso de formação, e aí eu larguei a ideia para os alunos, e foi assim, não foi uma coisa, vou dizer para você, não foi assim uma coisa muito organizada, assim, no papel, que nem a professora Ana estava falando ali, não, eu deixei o tema livre, aí uns procuraram fazer o experimento dentro do que já tinham aprendido até com química, né, que escolheram mais química até do que física, e não teve nada disso, assim, foi uma coisa rápida, e quando eu vi, eu estava com uma feira enorme, a sorte que o laboratório tinha 2 ambientes separados por uma porta móvel, assim, né, então foi tudo aquilo, mas foi muito bom, eu vi ajuda, um ajudando o outro, aquele coletivo, foi uma coisa muito legal. Os professores também, como a professora ali colocou, os colegas, não, mas eu tenho que ver aquele ali, tem que ver aquele experimento lá, que legal, que legal. Então, foi um dia assim, foi uma experiência maravilhosa, um dia maravilhoso, apesar de que na primeira eu tive até o impasse de que tinha professores que tinham marcado atividade, prova, para o dia da feira, porque teve não entenderam, quando eu coloquei, né, que tal dia ia ter feira de ciência, alguns não viram, então, porque teve o pessoal da noite que veio com o experimento também durante a manhã, né, aquele pessoal que não trabalha, pôde participar, então, assim, foi uma loucura, mas aí no segundo ano, aqueles 32 trabalhos se reduziram a 14 somente, né? Aí já foi uma coisa mais organizada, eu pude atender eles disponibilizar mais tempo para eles, né? Pegava também algumas aulas da semana, hoje vai ser aí, levava para o laboratório, fazia uma lista, o que precisava, porque também tinha coisa que eu tive que pedir para a escola comprar, como uma aluna quis fazer o espelho infinito, e eu tive que comprar um vidro e mandar colocar película ainda, né, escura, porque ela queria fazer aquele experimento que ela achou legal. Como teve o caso dos 4 trabalhos que a gente escolheu agora nessa última feira, chegou na véspera, a aluna disse que ela não iria participar, né? Ficou lá a mesa dela vazia, eu fiquei muito chateada, né? Mas é que nem eu digo para eles, depois eu conversei na aula, né, que também a gente tem que trabalhar a responsabilidade, porque isso, o aluno tem que ser responsável, né? Se ele a menina foi até a véspera da feira, sabe? Fez tudo, estudou, se preparou, e na hora H não foi. Disse que estava com vergonha, que não ia, não foi, gente. Não foi, então, eu sinto assim que eu aprendo mais do que eles, com certeza, né? Eu aprendo sobre muita coisa enquanto eu estou realizando aquele experimento, que eu estou ajudando um, ajudando o outro, e me vem novas ideias, enquanto eu estou fazendo o experimento da feira, vem novas ideias para mim mudar a prática lá na minha sala de aula. Eu também não consegui falar aquele dia, porque o áudio estava ruim, que eu começo a bolar, né, atividades para melhorar, e são coisas da minha cabeça ali, que na hora que eu estou fazendo uma coisa, vem aquela ideia, pai, eu posso
fazer uma coisa bem melhor para atingir aquele aluno com essa atividade aqui, que num outro momento eu exponho isso para você, tá bom? Mas enquanto eu puder, eu vou estar participando das feiras, né? Eu gosto muito, eu sei que os alunos gostam, e eu digo para eles, né, que eles, porque em primeiro momento, a primeira ideia do aluno vale nota, vale. Aí uns não se acham capazes, eles acham assim, feira de ciência, eles já imaginam aquele jaleco branco, imaginam um cientista, né? Eu estou falando do aluno do ensino médio, né, gente, que é a experiência que eu tenho, porque eu não trabalhei com fundamental. Eu só fiz estágio lá na minha formação, depois nunca mais tive experiência com fundamental. E uma coisa que eu queria deixar para vocês, que quando eu coloquei as fotos no Facebook, até foi o aluno Nicolas que colocou, e a Veridiana, uma ex-aluna viu e estava trabalhando com educação infantil numa escola ali atrás do Polivalente. É uma escola infantil, não lembro o nome agora. E ela me convidou para fazer feira com as crianças, gente. Eu fui lá e fiz uma feira com 2 anos consecutivos, com crianças de 3, 4, 5 anos. E eles adoraram, né? Então, foi uma outra experiência muito boa, foi passar tudo aquilo para as crianças, que eram muito mais curiosas, tá? Então, era isso que eu tinha para dizer. Obrigado, Vera, e obrigado pela insistência também, pela paciência, né, de colocar... achou uma forma, né? Pegou o celular e conectou e ficou muito bom, tá? Foi ótimo o teu áudio. Assim, pessoal, a Aline já está me cobrando aqui nos bastidores, né? Porque a gente está dentro de um estúdio, ela está nos cobrando aqui nos bastidores, porque a gente teria 1 hora, assim, para conversar, né? E vejo que tanto de coisa que vai aparecendo, tantos aspectos vão aparecendo aí que a gente daria para ficar horas, dias conversando sobre, né, as feiras de ciências. E eu vi ali nos comentários que a Ida, ela fala que em São José do Norte foi a primeira feira de ciências, foi o ano passado, né? E imagino que nessa situação tenha vários colegas, como sendo o primeiro ano, né? Por exemplo, a Ida coloca ali que o ano passado, em São José do Norte, aconteceu a primeira feira municipal. E um grupo que representou minha escola era constituído de estudantes com necessidades educacionais específicas. Foi um momento muito bonito, né? Então, para a gente fazer assim, uma rodada de encerramento, e já a gente se despedindo, que sugestão, né, a gente daria para os colegas que estão iniciando agora a sua feira, né? Que mensagem a gente deixaria para os colegas? Podemos começar pela Rafaele, depois a gente passa para a professora Ana. Pode ser? Então tá. Pode ser, Charles. Então tá. Primeiramente, agradecer e dizer que é muito bom escutar as gurias, né? E aí eu estava pensando nesse espaço, e o espaço da feira é um espaço de reencontro também, porque tu lembras, né, que a gente foi lá em Santo Antônio em 2000 e não lembro 2012. Agora 2000, quando já que tu falou, mas isso, 2012, que a Ana estava lá, e aí depois, claro, a gente reencontra a Ana no curso de Ciências EAD, né, mas que interessante, né, em 2012 a gente já estava envolvido com Feira de Ciências, né. Depois a Vera, que a Vera foi minha professora de Física do Getúlio, né, e eu reencontro a Vera, né, com o projeto da Feira de Ciências, né, e a Wanda, que apesar de próxima ali no CMSIM, né, a gente faz um trabalho mais efetivo e junto agora devido ao projeto das Feiras de Ciências. Então é muito bom, né, e de alguma forma retomando o que as gurias falaram, né, que mesmo que daqui a pouco sozinhas, que elas fizeram o curso, acabaram envolvendo outras pessoas, outros colegas, professores, né? Então é muito bom ouvir isso também. E aí, para fechar, né, agradecer também por elas terem aceito, né? A Vera, tá nossa parceira aí desde 2018, como ela falou, com a Escola do Getúlio, a Wanda, né, iniciou ano passado, mas agradecer a todos os professores que, de alguma forma viram, né, a propaganda, vamos dizer assim, ou o curso de formação e quiseram fazer parte desse projeto, né? Então, muito obrigado por acreditarem também, né, nesse curso e nesse projeto. E aí falar, né, estava lendo ali os comentários também, a Ana Laura trouxe o PIBID, né, lá em 2015 com os alunos de Santa Vitória do Palmar, então muito legal também a gente relembrar disso.
a professora Maria colocando ali, né, que a gente aprende a fazer feira não só quanto professora, mas quanto mãe. Talvez eu vou vivenciar isso no futuro com a Olivia, mas me lembrei que na 4ª série, e isso ficou marcado, né? Na 4ª série eu participei de uma feira de ciências na escola, me lembro até hoje o experimento lá que eu fiz, né? Então isso é muito bom. E aí eu fiquei pensando, o que a gente quer enquanto feira de ciências, né? A partir de tudo que foi falado. A gente quer um espaço para pergunta, para o diálogo, para a curiosidade, para o trabalho coletivo, né? De reflexão. Então, eu acho que é tudo isso assim que nós queremos enquanto feira, né? E aí dizer que vai ficar o desafio, né? E aí o desafio não é nosso, né, Charles? Mas eu acho que o desafio é para quem está na sala de aula, né? E aí, quando a Wanda falou e se emocionou, e aí eu fiquei muito feliz, na verdade, não, né? Mas por perceber que de alguma forma a gente conseguiu chegar na escola, né? E com uma prof de matemática, né? E aí a Wanda diz, a feira da universidade, a feira não é nossa, a feira é de vocês, né? Porque, e aí eu falava isso numa reunião que a gente teve pensando nessa feira de ciências virtual, que a feira não é nada se a gente não tiver vocês, né? Então a gente depende, o projeto de extensão depende de vocês, depende, né, desses estudantes que se envolvem, né? Então é muito bom estar aqui, agradeço novamente, né, o convite do Cirandar, né, de estar aqui compartilhando o que a gente faz enquanto projeto de extensão e dizer que o desafio está aí, né, Charles? Agora a gente vai pensar como fazer essa feira de ciências virtual, né? E a partir disso fica o convite também para todos para estarem conhecendo o nosso projeto. Professora Ana? Bom, então, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar com pessoas assim, com colegas, né? Isso, ouvir quem faz, né? Ouvir quem faz é tudo de bom, porque na fala tu percebe, tu reconhece o fazer do professor, né? Não tem como tu decorar isso e falar, né? A gente tem que viver. Então, pensando na feira, né, na importância da gente construir esse espaço dentro da escola para a gente viver essa construção do conhecimento, para, vamos dizer assim, como se fosse uma janela, né? Eu digo assim, uma janela que abre, que areja, aí vem aquele vento novo, que renova tudo, né? E que nos possibilita para os alunos ampliar toda essa parte conceitual, mas também a parte procedimental, a parte ali dos valores, que vão levar para a vida toda aquilo, né? Que vão significar para aquela pessoa que está ali, para aquele cidadão que está ali, que nós ajudamos enquanto professores a educar, né? A construir essa cidadania. Então, isso reflete direto naquele menino que vai saber se colocar lá na frente, por exemplo, de abrir uma conta no banco, saber conversar, pedir um empréstimo, saber se expressar, colocar suas ideias, organizar seus argumentos antes de chegar ali naquele momento, né, de uma vaga de emprego, enfim, que isso signifique para aquela pessoa, né? Também para a comunidade, para ela se entender as coisas do dia a dia que ela precisa se dar por conta e que passa. Não podemos deixar a manada passar, né? Ela não vai passar, não. Para aí, vamos estreitar. Não é por aí. As coisas não são assim. As coisas, queremos mudança, mas não a qualquer preço. Ela tem que significar alguma coisa, tem que repercutir nas comunidades. A feira é isso também. E para o professor, para nós professor, a possibilidade da gente se enxergar como aprendente, né? E ali, como disse a professora Vera, enquanto a gente está ali tentando, com o guri sentado ali, pensando, matutando aquele troço, eu podia abordar isso lá na aula de outro jeito. Então, a possibilidade de novas metodologias, né? E de trazer, de trabalhar dentro da tua sala de aula conteúdos que signifiquem para ti, para o teu aluno, para a tua comunidade. Feira é isso, gente. Feira é a coisa mais maravilhosa que tem. E no momento que a gente começa a viver ela no dia a dia, aquilo vem assim que nem respirar. E isso tudo a gente aprende tanta coisa, e a gente aprende isso. E vamos para as nossas feiras de ciências, das ciências, do conhecimento virtual, se Deus quiser que elas venham. Se Deus quiser, vamos fazer sim. Obrigado, Ana. Professora Wanda? Bom, o que eu deixo como aprendizado, né?
o aluno, ele tem o hábito de receber a aula, né? A aula, ele chega lá e a professora, entre aspas, dá a aula. O que ficou com este trabalho? O aluno percebeu, e o professor também, que ele pode se questionar, que ele pode questionar o professor, que ele pode ir além, ele pode buscar, ele pode pesquisar, ele pode trazer a sua pesquisa para a sala de aula e discutir com os colegas. Ele não está, de certa forma, invadindo o espaço do professor. A sala de aula é um espaço de troca. E isso é difícil do aluno compreender a partir dos moldes que a gente costuma ver nas escolas, né? Então, este foi um momento especial, é um momento que o aluno aprendeu a ter uma outra postura, é um momento que estreitou as relações entre os professores, porque o trabalho interdisciplinar, ele não é simples, mas a gente tentou, a gente se ensaiou, a gente está aprendendo, mas a gente conseguiu estreitar as relações. Foi com as professoras de ciências e matemática? Sim, mas em algum momento a gente conseguiu trazer a professora de português para ajudar nos relatórios. A gente conseguiu questionar o professor de história num determinado experimento, a professora de geografia numa pesquisa lá, que estava dando problema para nós. Então, assim, ó, a gente aos poucos vai conquistando os colegas para fazer parte desse trabalho. E eu acredito que mais algum tempinho neste trabalho a gente consegue envolver a escola como um todo. Mas isso é um trabalho aos pouquinhos. O aluno começou a trabalhar com o aluno, sem ter aquela dependência do professor. Eles já começaram a ousar e tomar algumas iniciativas, ter autonomia para buscar o seu próprio aprender. Não precisa mais o professor agora dar a tarefa de casa. Eles mesmos já vão lá e procuram. E essa questão de nós envolver a universidade e deixar claro para eles de que esse trabalho é um trabalho que a gente está fazendo com a universidade, que nós, professores, também estudamos, eles acham o máximo, quando tu diz, só um pouquinho, pessoal, eu estava em aula e cheguei agora, eu estava estudando, hoje eu não vou poder corrigir a tarefa, porque eu tenho que ler um texto, porque eu tenho aula amanhã e eu tenho que estudar. Eles acham o máximo, o professor que estuda chama muita atenção. E neste trabalho a gente deixou sempre claro para eles. Este é um trabalho da universidade com a escola. Nós somos alunas da universidade, enquanto vocês são nossos alunos, e nós somos todos alunos da universidade. Quando a gente foi visitar a universidade para a feira, eles tinham um olhar diferenciado. Eles começaram a se sentir pertencente àquele espaço também, porque eu, na minha adolescência, eu não me sentia à vontade para um espaço universitário. Eu não imaginava que um dia eu estaria lá. E eu acho importante a gente trabalhar com o nosso aluno agora, já, de que ele pode e ele tem que ir para a universidade, ele tem que pesquisar, ele tem que continuar os seus estudos. E lá é um espaço para todos. Então, isso eu acho que ficou bem marcado na nossa vivência, o quanto eles gostaram de participar da universidade, de conversar com as pessoas que vivenciam aquele espaço e perceber que a universidade é para todos. Obrigado, professora Wanda. Professora Vera. Bem, o que eu deixo para os meus colegas que estão entrando agora para fazer feira de ciências é que vão em frente, não tenham medo, porque às vezes parece assim que vai ser impossível, ou que nem agora eu estou pensando dessas 14 turmas que eu tenho, quantos trabalhos vão surgir, e eu não posso tirar o direito de ninguém participar, né? Então, eu estou já pensando numa maneira de como é que eu vou fazer como vai ser essa tarefa de conversar com eles. Mas, bem, a gente, no momento que a gente começa, as coisas vão se abrindo e vão fluindo, né? A gente tem que começar. Se é para deixar um relato para encorajar os colegas, sintam-se encorajados, gente, porque a gente começa e nunca vai ser como a gente acha que vai ser no final. É sempre melhor do que a gente espera. É sempre assim, a gente pega uma direção e acaba chegando em outra, né? Mas é sempre muito bom, então façam as feiras. Eu pretendo que sempre que tiver, eu quero estar, porque eu estou sempre, agora a professora falando ali, da professora Wanda, que eu também digo isso para eles, gente, eu gosto de estudar e eu gosto de me envolver com as coisas, e eles acham realmente isso engraçado. Eles acham que no momento que a gente se formou, está formada, deu, parou. Agora é só para usar. E não é, né? E essa parceria com a universidade
eu já disse em outro relato, que eu me sinto assim, ó, bem à vontade. Quanta coisa eu descobri daquela aula, né, Charles? Foi quando eu conheci o Charles, lá naquela aula com o professor Valmir. Quanta coisa eu descobri, que eu saía da aula fascinada. Eu posso usar isso aqui, porque se é com o celular, é isso que o aluno gosta. Mas aí o que aconteceu? Não tinha a escola, não tinha uma internet para os alunos acessar o celular. Agora, esse ano ia ter, ou vai ter, né? Vai ter ainda, mas já estava o projeto pronto para que o aluno tivesse acesso. Então, porque logo eu ainda com o professor de física tem tanta coisa boa, tem tanta coisa que a gente pode, para o aluno ver que estudar não é ficar ali fechado dentro daquela sala, olhando para o quadro, o professor falando e ele não falando nunca, ou falando muito pouco, que há uma troca. E assim, ó, e esse caso que a pandemia trouxe essa novidade, essa maneira agora que a gente está enfrentando, que por um lado parece estar difícil, né? Porque eu acho assim que parece. Por outro, eu estou muito mais próxima do meu aluno. Eu sinto assim, porque como eu havia dito para vocês aquela hora, eu abro espaço para ele, a hora que ele quiser, ele me chama e eu falo com ele. Eu não marco horário, não condeno o colega que faça, cada um, né, tem a sua maneira. Mas eu me sinto assim muito mais próximo com eles e eu vejo aquele retorno. Muito obrigado, professora. Valeu, professora. Aquela coisa que hoje em dia você sabe que o adolescente é um pouco difícil, né? Mas eu, nesses 20 anos, nunca tive problema nenhum com aluno, nenhum mesmo. Eu sempre procuro e a gente identifica quando olha para eles, né? A gente sabe, se eu chegar lá e ver que aquele aluno está diferente, alguma coisa aconteceu, só aquela professora que eu vou na classe, perguntei o que houve, ou na brincadeira, né? Eu uso futebol também para me aproximar deles, porque eu sou mãe de 3 meninos, vó de 2 meninos, então o meu universo é masculino aqui, então eu tenho que saber. Eles acham graça que eu entendo tudo de futebol, mas como que eu não vou entender? Se eu cuido do meu pai, marido, filho, tudo homem. Então, é uma coisa assim que me aproxima deles. E eu estou me sentindo muito próxima do meu aluno, muito mais próxima de quando eu estava lá na sala de aula com o ensino presencial. Tá? Então, voltando, não tenham medo, vão e sempre buscando as parcerias, né? Porque a gente aprende tanto com o colega. Eu já aprendi muita coisa com meus colegas, assim, tanto na parte da tecnologia, também com os alunos, né? Então, é uma experiência muito boa, é uma coisa assim, até que motiva, não deixa a gente cair naquela rotina, né, do dia a dia da sala de aula. Então, era isso. Então, obrigado, professora Vera, professora Wanda, Rafaele, professora Ana. E a professora Vera encerra assim, nos dando algumas dicas, né, de como diminuir o distanciamento nesse momento, que ele é um distanciamento geográfico, né, mas não pode ser social. E me parece que aí a gente tem vários elementos durante essa live, eu anotei alguns aqui para diminuir esse distanciamento, que é a questão do diálogo, a colaboração, a comunidade da escola participar desse momento, o registro através da escrita, a escuta sensível, a pergunta em sala de aula, a pergunta não só do professor, mas também dos estudantes. Como falei, a escrita, a questão das tecnologias digitais, a professora Wanda traz, que antes para desenvolver a feira, trabalhava com o Google Sala de Aula, a questão da interdisciplinaridade, a avaliação, os estudantes serem proponentes da feira, né? Eu acho que são elementos que vai muito mais aí que passo a passo, né, de como organizar uma feira na escola. São elementos que nos trazem e fazem pensar essa feira de ciência. Pensar na parceria entre escola e universidade. Por isso que eu digo que o desafio não é da escola, não é só da universidade. É da escola e da universidade. O desafio é desses dois, dos professores universitários que estão envolvidos, dos estudantes da universidade, dos estudantes da escola, dos estudantes e dos professores da escola. O desafio é nosso, né? A gente que propõe, a gente que trabalha, estamos interessados, então o desafio não é de um grupo só, mas sim dessa união, através dessa parceria que a gente vai conseguir promover feiras de ciências, promover essas ações na escola, ajudar. Então, eu agradeço a todos que estiveram conosco durante essa 1 hora e 20 minutos, né?
ficamos um bom tempo aí conversando. A Ana já colocava aqui, nossa, eu não falei do PIBID, eu não falei de outras ações, né? Eu acho que a gente levaria um bom tempo aqui conversando sobre. Então, agradecer mais uma vez a Aline, a professora Maria, por esse espaço. Em breve estaremos todos juntos novamente, através do Cirandar, nas rodas de conversa do Cirandar. Então, pessoal, fiquem todos bem. Muito obrigado pela parceria. Mais uma vez, parabéns, Wanda, Vera, Ana, professora Rafa. E colocamos o desafio é nosso. Continuamos conversando. Forte abraço.